Olá, tudo bem, pessoal? Decidi fazer um vídeo falando mais sobre a minha vida, sobre a minha infância, que eu tô cansada das pessoas ficarem me julgando sem saber muito da minha história. Então, eu vou dar uma resumida e se não der, eu faço 2 vídeos. Vamos lá? Vamos começar? Meus pais se casaram em 78. Minha mãe ficou grávida em 1980. Minha mãe morava numa casa alugada, que era um quarto, uma sala, uma cozinha, em Santo André, perto do cemitério Santo André. E quando ela estava grávida de mim, meu pai fazia ainda faculdade. Meu pai se formou em engenheiro elétrico e mecânico. Nessa época, quando eu nasci, eles mudaram para um apartamento que meu pai deu entrada em São João Clímaco, São Paulo, divisa com São Caetano do Sul. E era engraçado porque eu me lembro muito bem, meu pai falava que eu tinha memória de elefante, mas eu já nasci gordinha, né? A memória também tinha que ser de elefante. E aí eu lembro que meu quarto era todinho amarelinho. Acho que por isso que hoje eu gosto, minha cor favorita é amarelo. E no meu quarto tinha um quadro de palhaço que eu tinha pavor, eu tinha muito medo. E eu chorava muito, eu fui uma criança que chorou muito até, assim, uns 2, 3 anos. E a Larissa fez a mesma coisa comigo, acho que para devolver, né, o que eu fiz para minha mãe. E quando meu pai e minha mãe, quando eu nasci, meu pai ficou desempregado. Meu pai trabalhava na Cofap, ele foi trabalhar com meu tio, a empresa não deu certo, eles faliram e meu pai ficou desempregado. Foi aí que meu pai conseguiu um emprego, depois de algum tempo, na Volkswagen, e foi onde ele ficou durante mais de 30 anos. Enfim, depois de São João Clímaco, a gente mudou para uma casa alugada. Era muito engraçado, no Jardim Utinga, lá em Santo André. Era perto da casa dos meus avós. Meus avós sempre foram muito bem de vida. Meu avô era dono da padaria do Camilópolis, ali em frente do cemitério de Santo André. Meu avô foi dono de várias padarias em Santo André. Mas meu avô deu algumas cabeçadas na vida e acabou perdendo tudo. E acabou falindo e acabou vendendo tudo. Perdeu tudo. Mas nós morávamos de aluguel ali na rua João Pessoa, na rua do final do cemitério, do lado oposto, já perto da favela do Elba. Eu sempre morei em lugares muito pobres. E eu lembro que a minha infância era pulando o muro, brincando de bonecas, e as únicas bonecas que eu tinha os vizinhos estragavam, porque os vizinhos não podiam ter. E quando meu pai me dava, era uma relíquia pra mim. E eu sei que meu pai, porra, lutou muito pra me dar algumas coisas que ele não podia me dar, nem minha mãe. Eu lembro, nessa época, eu tinha 4 anos. 3 anos e meio, pra ser exato. Minha mãe ficou grávida do meu irmão. Minha mãe não queria ficar grávida. Mas aconteceu. Eu lembro da gente tomando suco em casa. A gente tomava tubaína, uma garrafa de 700 ml, só de final de semana. Que eu comprava no barzinho de esquina, que tinha uma loja que era super famosa, ainda ela tem, chamada Loja da Nega, que é prima até da família da minha mãe. Prima nossa, em Santo André. E eu ia no bar da esquina sozinha, pequenininha. Meu pai me dava o dinheirinho, eu ia lá pegar a tubaína pra tomar de final de semana. Um bife, minha mãe cortava em 3 pra gente dividir, porque não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro naquela época.
Eu lembro que meu pai tinha um carro, um Chevette, aquele bem antigo mesmo, que quando subia a ladeira, quando a gente voltava da casa da minha avó, que ela morava na Rua Boa Vista, em Santo André, em frente também da padaria ali, a gente subia a ladeira, meu pai tinha que comprar um picolé pra colocar no motor do carro, pro carro voltar a funcionar, pra gente chegar em casa. Então, eu morava divisa com a favela. Eu tinha tudo pra ser uma criança que usasse drogas, que se perdesse na vida. Eu sempre tive a cabeça muito certa, porque meu pai e minha mãe sempre me colocou muitas coisas na cabeça, sempre me direcionou, sempre me mostrou o lado bom e o lado ruim. O lado pobre, miserável, o lado rico, o lado milionário. Meus pais sempre me mostraram tudo, sempre me explicaram tudo, sempre me direcionaram para tudo. E eles sempre me disseram que eu tinha que estudar para ser alguém na vida. Estudar eu não gostava, mas eu fazia. Eu sempre fiz. Por mais que eu tenha repetido alguns anos, eu hoje falo 4 línguas. Falo inglês, português, espanhol e alemão. Meu pai sempre me fez estudar. Sou formada. Mas enfim, de lá da João Pessoa, a gente mudou. Meu pai conseguiu comprar um terreno que todo mundo falava que era na Barroca, era na Rua Alemanha. Era o lado oposto da Rua João Pessoa. Tinha um cemitério, tem ainda, né, até hoje, o cemitério do Camilópolis. Aí desse lado tinha a Rua João Pessoa e desse lado era a Rua Alemanha. Aqui desse lado da João Pessoa era a divisa com a favela do Elba, a divisa com São Paulo. Desse outro lado já era Santo André. Mas na Rua Alemanha não tinha asfalto, não tinha poste de luz, só tinha mato. E nossos vizinhos eram os ratos, os sapos, as cobras, tinha um rio. Era a Rua Boa Vista, a Rua Pinhal e a Rua Alemanha. E a gente foi morar, meu pai construiu com muito custo. Eu lembro que meu pai comprou aquele terreno, ele vendeu tudo que ele tinha, até o carro. E a gente, com muito custo, construiu a casa. A gente foi morar no concreto. Eu lembro até hoje, eu e minha mãe levando pão com mortadela para os pedreiros. Eu lembro até o nome de um dos pedreiros, o seu Luiz. A gente foi morar no concreto mesmo. Não tinha carpete, não tinha piso, não tinha nada. Mas a casa tinha teto. E a gente foi morar naquela situação. Meu irmão recém-nascido. Eu já tinha lá meus 6 aninhos. Meu irmão tinha 1 aninho e meio. E a gente mudou para a Rua Alemanha. Sem estrutura nenhuma. Minha mãe sempre muito limpinha, sempre querendo arrumar tudo, organizar tudo. A gente sempre muito pobre, sempre era miojo, era ovo cozido, era bife dividindo pra gente comer. Isso ninguém sabe. Mas isso fez ser quem eu sou hoje. Eu brincava na rua, no mato. Brincava na rua, no mato. Soltei balão. Aí foram construindo casas depois da gente. Eu lembro que tinha uma vizinha chamada Nazaré.
Gostava muito de ir na casa dela. Ela era costureira, a melhor costureira do bairro. Se bem dizer, a melhor costureira de Santo André. Eu ia na casa dela fazer bolo. Ia eu e uma outra menina. Na época, minha melhor amiga. A gente ia na casa dela fazer bolo, fazer bagunça. Ela não tinha filha ainda naquela época. Aí vieram outras casas. Meu pai e os outros moradores conseguiram se reunir para asfaltarem pelo menos metade da onde a gente morava, pelo menos. A outra metade continuou sem asfalto por um bom tempo. Asfaltaram, colocaram postes de luzes. Aí começou já até a rua, né? Começou até algum movimento na rua. Eu lembro que meu pai construía meus carrinhos de rolemã. Eu descia a ladeira com um monte de criança atrás de mim. Era muito legal. Eu sempre fui muito moleca. Eu era, tipo, a líder da rua, sabe? Porque, além de ser uma das primeiras moradoras lá, meu pai que construía os nossos brinquedos na rua, ou que ensinava a gente a fazer. Eu soltei balão. Pulei muro de cemitério lá do Camilópolis. Pra pegar parafina pra colocar no balão que eu fazia. Eu fazia balão, gente. Eu fazia balão. Descia a ladeira com o carrinho de rolemã que meu pai fazia. Gastava todo o chinelo brecando. Porque eu não tinha breque, né? Nosso breque era o chinelo. Minha mãe ficava doida. Aí eu estudava na escolinha chamada Tia C. Uma coisa que meu pai nunca deixou de fazer, por mais que ele não tivesse dinheiro, era pagar a escola pra gente. Pra mim e pro meu irmão. A gente estudava na escolinha Tia C, ó. De lá da escolinha Tia C, eu fui pro Liceu Monteiro Lobato, em Santo André, no centro de Santo André. Continuei estudando em escola particular, morando na Rolemanha. Eu fiz da minha primeira série até a minha quarta série, lá no Liceu Monteiro Lobato, em Santo André. De lá, a gente foi pro externato Santo Antônio, em São Caetano do Sul. Eu e meu irmão. Foi lá que as dificuldades aumentaram pra gente. Porque a gente não tinha bolsa. Meu pai pagava com muito suor. Minha mãe não trabalhava, minha mãe cuidava da gente. Minha mãe levava a gente pra cima e pra baixo. Mas meu pai nunca deixou que faltasse nada pra gente. Nada, que eu falo o básico. Eu lembro quando meu tio, que era o mais rico da família, mudou pra Miami. E eu lembro que eu era a única da escola que nunca tinha vindo pra Disney. E aquilo lá era o top dos top, era vir pra Disney, né? Afinal, todo mundo tinha aqueles tênis Nike, Air Max na escola. Tinha tudo. E eu andava de Olímpicos. Porque eu não tinha dinheiro pra ter um Air Max. Eu lembro que meu pai comprou na Picholé, uma loja chamada Picholé, o meu primeiro Air Max. Eu cuidei daquele tênis como cuidasse da minha vida. Porque era meu sonho. Aí que bobagem. Aí meu tio mudou pra Miami. Eu lembro que meu pai tinha 2 carros populares, porque ele trabalhava na Volks. Um deles era financiado. Então ele deixou o financiado e vendeu o que ele tinha quitado pra gente vir pra Disney. Foi a primeira vez que eu viajei de internacional. Porque esse meu tio rico, a primeira viagem que eu fiz de avião, eu tinha 2 anos. Esse meu tio pagou pra mim ir pra casa dele no Rio de Janeiro, na época onde ele morava. Foi minha primeira passagem de avião, com 2 anos. Pra conhecer o Rio de Janeiro. Eu fui com a minha mãe. Meu pai não foi. Meu pai tinha medo de avião. Aí fui eu, meu tio e minha mãe.
pro Rio de Janeiro com 2 anos. Aí depois nunca mais viajei. Aí com 9 anos meu pai vendeu o carro, fechou a casa e falou, vamos pra Miami, vamos conhecer a Disney. Ah, cara, que felicidade! Foi aí que eu descobri, com 9 anos, com 8 anos, que eu fiz 9 anos aqui, que o meu lugar no mundo não era o Brasil. Que o meu lugar no mundo era os Estados Unidos. Foi com essa idade que eu aprendi o que eu queria para minha vida. Então viemos para casa do meu tio em Miami. Naquela época, todos os meus tios se reuniram em Miami, que eles eram em 8 irmãos. Imagina que família grande meu pai tem. A gente se reuniu, foi o Natal mó legal, foi um Natal assim super 10. Eu faço aniversário logo em seguida depois do Ano Novo, faço dia 5 de janeiro. Aí a gente veio, todo mundo se reuniu, todo mundo se viu, todo mundo, sabe? Aí veio o meu tio mais velho também, o meu tio Zé com meus primos, né? E aí eu lembro que a gente veio com um carro zerinho do meu tio lá de Miami, que ele emprestou pra gente, que cabia 8 pessoas dentro do carro. A gente veio pra Disney. Aí a gente ficou num hotel meia boca da International Drive, eu lembro até hoje, porque não tinha muitas opções. Orlando sempre foi uma cidade do interior. Não tinha opção, não tinha onde ficar, né? Era uma cidade bem pacata mesmo, não tinha situação de... Tipo, você sair do parque e não tinha onde comer. Não tinha. Não tinha restaurantes 24 horas. Pra você ter noção do que era Orlando, né? Há 28 anos atrás, quando eu vim a primeira vez pra cá. Porque hoje eu tenho 37, né? Então, foi muito legal. A gente veio, eu lembro que uma tia minha, desse carro zero, veio meu pai, meu tio, minha tia, minha mãe, eu, meu irmão e 2 primos meus. Viemos em 8 nesse carro. Aí olha só que legal. A minha tia ficou menstruada, não sabia. Sujou todinho o banco do carro zero do meu tio, lá de Miami. Meu pai falou assim pro meu tio, olha, volta pra Miami com o carro que a sua mulher sujou e lava antes de devolver, porque senão a sua cunhada lá de Miami vai te matar. Aí meu pai teve que alugar um carro. Eu lembro que eu entrei na Disney, meu pai não deixava a gente comprar nada, nem pra comer. Nenhuma camiseta. Nada. Nada, 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 nada. A gente só foi mesmo pra visitar, pra saber o que era, pra saber como era. Afinal, todo mundo na escola falava, todo mundo ia pra Europa, todo mundo ia pra Disney, vinha pros Estados Unidos. E meu pai quis proporcionar isso pra gente. Afinal, o irmão dele morava em Miami. A gente não pagava hotel pra ficar em Miami. E a gente veio e ficou, acho que 3 dias só aqui. Porque a gente não tinha dinheiro pra pagar hotel. Nem muito menos carro. E aí a gente veio pela primeira vez. Aí eu sei que meu pai juntava o dinheiro da escola todos os anos. E um dinheirinho pra gente vir pra cá a cada 2 anos. Então ele comprava um carro, aí ele quitava aquele carro em 2 anos e a gente vinha pra cá. Então a cada 2 anos a gente vinha pra cá, pros Estados Unidos. Olha que legal. Esse vídeo vai ficar muito longo, então é melhor eu partir pra parte 2 do vídeo. Corre lá pra parte 2 pra saber o resto.